Saudações cordiais para todos e todas que possam estar conosco a partir de agora, dia 14 de outubro de 2021. Mais um momento digital remoto síncrono do projeto de extensão universitária Capoeira com a UFPE, com vocês, com as contribuições materiais e imateriais de signatários e signatárias da prática social capoeira. Esse projeto tem o abrigo institucional do Departamento de Educação Física, Centro de Ciências da Saúde, Pró-Reitoria de Extensão e Cultura da Universidade Federal de Pernambuco e, evidente, dos discentes, docentes, técnicos, colaboradores, colaboradoras, pessoas queridas, dentre outras figurações. Aqueles e aquelas que recebem a nossa divulgação das lives, destes momentos digitais, podem, lendo o texto, observar também que temos aí a inspiração de uma ação digital conhecida, intitulada e protagonista, né, de uma demanda específica no âmbito digital, que é o programa Na Identidade do Capoeira, lá do Rio Grande do Sul, apresentado pelos diletos amigos queridos, Mestre Dunga e Contramestre Fly. Por que dei essa informação antes de entrar no tema? Porque estamos hoje aqui com um amigo querido, pessoa que tem somado conosco de maneira singular, o Contramestre Fly, que é da capoeira, que é do Capoeira Mandinga, que tem um mestre de capoeira a quem saudamos, como é de praxe, o mestre Maurão. Já fazemos aqui uma saudação respeitosa também a todos e todas do Capoeira Mandinga, a todos e todas do estado do Rio Grande do Sul, dentre outras localidades que possam estar conosco a partir de agora. Também saudamos a turma de licenciatura em Educação Física da UFPE, que vai chegar aos poucos. Hoje estamos com alguns diálogos pela manhã articulados com a turma em decorrência do mês de outubro, do mês do professor, da professora, no sentido simbólico. Sabemos que durante todo o ano temos aí todas as áreas de conhecimento como de extrema relevância, mas é um gesto carinhoso, e aí o nome do Contramestre Fly foi um dos nomes pensados no sentido de socializar, né, alguma experiência. Digo alguma porque não é uma live que vai dar conta da sapiência, da experiência do amigo, inclusive, que é gestor de uma escola de referência do Rio Grande do Sul. A gente vai falar um pouco disso também. Tem uma série aí de contribuições. E aí também faço um registro carinhoso que o Contramestre Fly foi dos nossos primeiros convidados do primeiro programa da nossa primeira ação digital neste formato, na época junto com o dileto amigo mestre Jean Pangolin e com o dileto amigo mestre Mula. Por que fiz esta saudação mais alongada? Porque sou signatário do exercício da gratidão. Então, desde já, muito obrigado, Contramestre Fly, muito bom dia, gratidão também à vossa família pelo tempo, à escola também aí pelo tempo, porque é dia de semana, é dia de trabalho, e o amigo arrumou um espaço na agenda para contribuir conosco. Bom dia, as vossas considerações iniciais, meu querido amigo, e mais uma vez, de coração, gratidão por mais esta soma, dentre outras, e ao final falarei mais disso. Bom dia a todos e a todas, bom dia ao meu querido amigo e dileto Contramestre Tchê, Henrique Cole, coordenador desse belíssimo projeto no qual a UFPE vem fazendo e estendendo assim às demais pessoas. Sejam bem-vindos à minha sala de casa, né? Hoje nós vamos fazer aqui através da minha sala, justamente pelo que o contramestre já falou, né, que eu tive que arranjar aqui um espacinho para que eu pudesse conversar tranquilamente com vocês, e aqui na escola onde nós temos aqui de educação infantil seria um pouco difícil de poder bater esse papo e trazer um pouco do nosso trabalho sem que houvesse muito barulho. Então, gostaria de saudar também ao meu mestre, o mestre Maurão, peço licença a ele para trazer um pouquinho do trabalho, para que eu não faça feio aqui também, né? Porque é o nome do mestre que está aqui por trás da caminhada. E também fazendo referência aos nossos mais antigos, aos que vieram antes, peço licença a todos para que a gente possa trabalhar de uma maneira significativa e que a gente possa contribuir também com um pouquinho para a formação de todos e de todas. Vou me apresentar então um pouquinho para quem ainda não me conhece, né? Como o contramestre já explanou, o contramestre Tchê já explanou.
Sou contramestre de capoeira, formado pelo mestre Maurão como contramestre no ano de 2018, e já são aí quase 3 anos de contramestria, mas costumo dizer que ainda sempre no aprendizado, até porque nós tivemos aí um período pandêmico no qual não se pôde trabalhar muito, não se pôde viajar muito. Então, na verdade, estou começando a minha contramestria agora, né? Agora que está passando esse momento mais crítico aí da pandemia, a gente está podendo voltar às atividades normais, então estou começando o meu processo de contramestria agora. Faço parte do grupo Capoeira Mandinga de São Paulo, sou natural da cidade de Santa Maria, Rio Grande do Sul, no entanto, há 7 anos residindo na cidade de Três Passos, noroeste do Rio Grande do Sul, onde eu faço aqui fronteira com Santa Catarina e com a Argentina. Fico exatamente aqui 40 quilômetros da Argentina, dá 20 minutinhos eu já estou ali na divisa, e também a 60 quilômetros de Santa Catarina, dá em torno de meia hora, 35 minutos do lado oeste de Santa Catarina. Sou acadêmico do curso de História Licenciatura e também há 1 ano e meio, em pleno processo pandêmico aqui, eu e a minha esposa, que é acadêmica do curso de Pedagogia, a Franciele, nós assumimos a direção de uma escola de educação infantil, no qual já fizemos aqui uma inserção num outro momento com o Henrique Cole, através de uma didática aqui também para o pessoal, e hoje nós estamos trazendo uma visão um pouquinho mais ampla do trabalho para que possa somar com quem já esteve presente naquela inserção que nós fizemos. Antes de iniciar o trabalho em si, mostrar algumas coisas para vocês, que hoje estamos falando mais na capoeira em formato lúdico e literário, né? Inclusive, eu sugeri este tema ao professor Henrique, para que nós pudéssemos trazer uma outra visão no qual a gente tem que se adenter para a capoeira quanto lúdico-pedagógico nas escolas de educação infantil. Sei que muitos de vocês vão aí se formar, né, na educação física, licenciatura, provavelmente vão trabalhar com séries mais avançadas, ensino fundamental, né, e tudo mais, mas também terão algumas inserções nas escolas de educação infantil. Então, eu vou me deter mais ao assunto nessa faixa etária, de 0 a 6 anos, e às vezes as pessoas também me perguntam assim, mas Fly, ou Gabriel, né, que é o meu nome, como que eu vou fazer educação física de 0 a 6 anos, né? Mas a gente tem como fazer sim, tem como trabalhar a educação física, tem como trabalhar a parte literária, com essa idade dos pequenininhos também. Então, antes de nós entrarmos aqui mostrando o nosso material de trabalho, eu gostaria de pedir licença ao professor Henrique Cole para explanar, fazer uma introdução de um texto que eu acho bem importante e é o que vai dar embasamento do nosso trabalho daqui para frente até o encerramento desta aula. E esse texto, ele fala o seguinte, ele fala sobre um conceito de educação e também um conceito de cultura, né? Não quer dizer que esse texto que eu vou explanar aqui seja o correto, mas é uma das visões que a gente pode se ter, tanto de educação quanto de cultura. Então, vamos falar primeiro sobre um significado ou um conceito de educação. E esse texto traz o seguinte: educação, ação ou efeito de educar, de aperfeiçoar as capacidades intelectuais e morais de alguém. Aí a gente traz a educação infantil
e a educação formal. Processo em que a habilidade se desenvolve através de seu exercício contínuo, como, por exemplo, a educação musical, ou a educação teatral, ou a educação através da arte, da capoeira, do canto em si. Capacitação ou formação das novas gerações de acordo com os ideais culturais de cada povo. Reunião dos métodos e teorias através das quais algo é ensinado ou aprendido relacionado com a pedagogia, com a didática e teorias da educação. Conhecimento prática dos hábitos sociais, boas maneiras, civilidade, expressão de gentileza, sutileza, delicadeza, polidez na maneira com que se trata alguém e cortesia. Isso já são mais os hábitos de educação informal, que é a educação domiciliar, que a gente chama, né? Formação com hábitos de comportamentos que incentivem o desenvolvimento corporal, mental, através de exercícios sistematizados, jogos ou esportes. Por que eu trago esse conceito de educação mais amplo? Para que vocês façam essa análise comigo nesta manhã do dia 14 de outubro de 2021, que nós trazemos aí um conceito de educação que trata, né, do exercício, da parte do desenvolver intelectual da criança, do cognitivo da criança, do lúdico da criança, né? E tudo isso associado também com a educação cultural, que é a educação que vem domiciliar, que é o que você convive em casa, com a maneira com que os pais vão educar cada criança dentro de uma sistemática religiosa, por exemplo, né, que cada família tem um segmento religioso e muitas vezes a base dessa educação vem da religiosidade ou do meio religioso que essa família frequenta, do meio social, né? Se essa família participa de uma classe mais alta ou um pouco mais baixa da sociedade, tudo isso a gente tem que se adeter também. Da região, da cultura regional dessa família, né? A cultura regional, por exemplo, aqui do Rio Grande do Sul, é diferente da cultura regional de Pernambuco, no qual nós estamos fazendo essa inserção agora, né? Então, tudo isso tem que ser levado em consideração, e depois eu vou explanar o porquê também, para que a gente consiga trabalhar com a criança dessa maneira, de respeitando as diferenças, as limitações de cada criança, né? E além de trazer o respeito às diferenças, você também tem que inserir a criança a essas diferenças, a essas limitações, no qual a escola se detém dentro da educação formal, né? Agora eu vou trazer para vocês um conceito cultural. O que é a cultura? A origem da palavra cultura vem do termo em latim colere, que significa cuidar, cultivar e crescer. Vejam só que interessante esse significado de cultura. Cuidar, cultivar e crescer. Tá? É um significado que eu trago para quem vai trabalhar com as crianças, né? Ter esse cuidado, vai cultivar pensamentos, educações e significâncias mais aprofundadas no meio educacional, para colher, para produzir depois, né? Para a gente trazer o acolhimento de tudo isso que a gente vai trabalhar no futuro,
Não vai ser agora que a gente vai querer já plantar a sementinha na criança e já colher o resultado, né? Principalmente na educação infantil, que quem aí trabalha com a licenciatura ou com a parte pedagógica, né, para os cursos de pedagogia ou psicologia, a gente trabalha muito aí, lê muito, que a formação do caráter da criança ou de tudo que a criança vai desenvolver na forma adulta, você vai trabalhar tudo isso até os 7, 8 anos de idade, né? Que é a formação social da criança. Seguindo aqui no conceito de cultura, então, diz o seguinte: por isso o termo também está associado a outras palavras, como, por exemplo, a agricultura, que trata do cultivo e crescimento de plantações. Olha só, né? Isso a gente associando já para a nossa sementinha principal do trabalho de hoje, que é a educação infantil. A cultura é compreendida como os comportamentos, tradições e conhecimentos de um determinado grupo social, no qual nós já falamos na educação, incluindo a língua, as comidas típicas, as religiões, a música local, as artes, vestimentas, entre inúmeros outros aspectos. Para as ciências sociais, entre elas a sociologia e a antropologia, a cultura é uma rede de compartilhamento de símbolos, significados e valores de um grupo ou sociedade. São formados artificialmente pelo homem, ou seja, de uma maneira não natural. Aí é que traz a educação informal, que é essa educação que a gente traz de casa. Então, por que eu trouxe esses dois conceitos, tanto de educação quanto de cultura, para vocês? É para que a gente se detenha aqui a hora que nós vamos trabalhar no âmbito escolar, nós vamos ter todas essas barreiras para trabalhar com a criança, né? E aqui, detendo ao tema de hoje, que é a capoeira em formato lúdico e literário, muitas vezes você vai se debater dentro de escolas com esse choque entre a capoeira e a educação que vem de casa, né? Muitas vezes os pais vão ter uma resistência por não conhecer o trabalho da capoeira, ou só porque o que ouve falar da capoeira dentro da sociedade, né, que ainda se tem uma visão, em alguns lugares, de uma capoeira marginalizada, ou de uma capoeira que tem o seu conceito ou a sua raiz, né, dentro de uma espiritualidade, não dentro de uma religião, mas dentro de uma espiritualidade africana, né, que também é uma coisa que as famílias não se detêm, né, que a espiritualidade é uma coisa e a religião é outra. Então você vai encontrar esses choques culturais ou de fala, alguma música de capoeira que você vai trazer a história da capoeira, ou uma história lúdica que você vai cantar nas suas aulas e a criança vai chegar cantando em casa e a família em um determinado momento vai dizer, opa, peraí, que musiquinha é essa que o professor está trabalhando? Né? Então, todo esse cuidado na hora de se trabalhar a capoeira, a gente vai ter que ter dentro de escola, né? Então, cuidado com a questão de religiosidade, cuidado ao falar com a questão musical, na hora de contar uma história, na hora de falar alguma coisa. Muito cuidado em trabalhar a capoeira, que hoje, graças a Deus, a gente já tem esse cuidado, né, com a capoeira lúdica e a capoeira infantil, de se trabalhar a questão da luta e do jogo da capoeira, né? Então, no outro formato que o professor Henrique fez, inclusive eu apresentei que aqui na aula de capoeira eu tenho 3 regras básicas da capoeira, né? A primeira regra é não mexer no que não é seu. Então eles sabem que eles não podem ficar mexendo na mochilinha do colega, mexendo nos pertences do colega,
que eles não podem mexer nos instrumentos de capoeira ou no material que está na sala, porque precisa pedir a permissão do professor, precisa pedir a permissão do colega. Então, nisso a gente vai trabalhando já essa educação de cuidado, né, de que não se pode tá colocando a mão ou mexendo em algumas coisas que não é da gente. Essa é a primeira regra que eu tenho aqui dentro da escola. A segunda regra é não machucar o coleguinha. Então, com isso, ele já sabe que tanto na aula de capoeira, quanto na aula que ele tiver na sala de aula com a professora, quanto que ele estiver, por exemplo, em casa, né, em seu domicílio, brincando com os colegas que vão visitar lá ele, que ele não pode machucar o coleguinha, que ele tem que ter cuidado quando ele está manuseando um pedaço de bastão, um pedaço de alguma coisa que a gente trabalha em aula, que ele tem que ter esse cuidado com o colega. E a terceira regra, que eu digo que é a mais difícil, isso eu trago do meu mestre, né? Que é a mais difícil das regras que tem, que é a regra do IE. Que é quando o professor ou o mestre fala IE, tem que prestar atenção. Tem que parar, tem que prestar atenção, tem que ficar em silêncio, tem que escutar o que o professor, ou que o papai, ou que a mamãe está falando. Então, essa é a regra mais difícil que tem dentro das 3 regrinhas. Então, repetindo, né? Primeira regra é não mexer no que não é seu. Segunda regra, não machucar os coleguinhas. E a terceira regra é a regra do IE, que é de prestar atenção. Fora essas 3 regras, eles podem fazer na sala de aula o que eles quiserem. Eles podem correr, eles podem brincar, eles podem escalar as paredes, eles podem fazer o que eles quiserem na aula, desde que obedeça essas 3 regrinhas básicas. É claro que, a hora que a bagunça estiver generalizada, o professor que estiver na sala de aula vai ter que dar o grito do IE, que é para as crianças prestarem atenção. E essa, com certeza, é a regra mais difícil. Então, trazendo essas 3 regrinhas, eu consigo ter um domínio da turma, né? Eu consigo trabalhar sociavelmente com a turma, desde que eles compreendam que eles têm as regras, né? Que eles não podem fazer exatamente só o que eles querem na aula de capoeira. E também você colocar para a criança que cada aula, né, ela vai trabalhar uma coisa específica e que ela tem que se desenvolver dentro daquilo ali e prestar atenção dentro das regras de cada aula. Porque o momento que a criança sai da aula de capoeira, a aula que ela estiver com a professora, fazendo pintura, fazendo recorte, fazendo rasgadura, ou trabalhos manuais, enfim, olhando um vídeo, a regra com a professora de sala de aula vai ser diferente. Claro que a professora também pode utilizar as regras que a gente utiliza dentro da capoeira, mas vai ser diferente, né? O trato do outro profissional de educação vai ser diferente, porque vai ser uma outra cultura, né, de trabalho, vai ser um outro tipo de educação de trabalho. Então, através disso daí, você também tem que aprender, você profissional de educação física ou outros profissionais que estão nos assistindo agora, que você também vai ter que respeitar o limite e o trabalho quando aquele outro profissional estiver trabalhando. Você não vai poder simplesmente, mas na minha aula eu faço assim e dá certo. Sim, na sua aula dá certo, mas de repente na aula do próximo não vai dar certo, né? Até mesmo o colega da própria educação física, né? Você vai estar trabalhando com a educação, e eu sei que daí nós temos aquelas reuniões pedagógicas durante a semana, né? E aí aquela hora ali da reunião pedagógica, sim, é o seu momento de poder dar um pitaco na aula do outro colega. Você pode dizer, por exemplo, o mestre Henrique vai chegar para mim na aula pedagógica e vai dizer assim, eu estou com um problema na minha aula, que é com
com o Joãozinho, né? A gente adora o Joãozinho. O Joãozinho ele pode tudo, né? Eu não sei como é que é nas outras regiões do Brasil, mas aqui no Rio Grande do Sul a gente tem algumas piadas e algumas inserções do Joãozinho, né? Então o Joãozinho está dando um certo problema na minha aula e eu gostaria de ver com os demais colegas se ele também está, como é que está o comportamento dele na aula de matemática, na aula de geografia e tudo mais, para a gente poder trabalhar e ver o que está acontecendo ou na escola ou no âmbito familiar com o Joãozinho, né? E aí, se tem o colega de educação física que trabalha em um outro momento, ou um outro colega, pode dizer o seguinte: olha, Henrique, na minha aula eu tenho feito, ele também está dando esse tipo de problema, e eu tenho feito desta maneira com ele, tem dado certo na minha aula. De repente, se você tentar alguma coisa parecida na sua aula, pode ser que você também consiga trazer aí uma mudança na tua aula. Então, esse trabalho de discussão no ambiente de preparatório, né, da aula ali, no momento pedagógico de vocês, esse é um momento de você dialogar com o colega e poder ver qual é a melhor maneira de poder lidar com o Joãozinho naquele determinado tempo. Então, trazendo para a aula de capoeira, uma licença, professor Henrique, mas só para não perder o costume, né? Só dar uma saudada aí no pessoal que está nos assistindo. Eu ia falar sobre, eu ia dar esse pedido agora, mas fique à vontade, faça a vossa que eu faça a minha na sequência. Isso, só saudar o meu querido amigo e companheiro de programa aí, o mestre Dunga, que está acompanhando, mestre Careca, lá de Portugal, que também está acompanhando. Obrigado pela presença de vocês, é uma honra tê-los aqui conosco. Professor Levi, lá de Natal. Deixa eu ver se eu conheço mais alguém aqui. A Ana Beatriz. Oi, Aninha, que bom que você está aí. Legal. Deixa eu ver aqui, vou deixar mais para o professor, que o professor conhece mais o pessoal. Pode dar seguimento. Não, fica tranquilo. Bom, gente, saudar mais uma vez todos e todas aqui, né? Contramestre Fly, contribuindo hoje aqui com a temática capoeira em formato lúdico e literário. Contramestre Fly, que é do Capoeira Mandinga, Rio Grande do Sul, e apresenta lá com o mestre Dungo na identidade do capoeira, né? Que tomamos como referência e que fizemos a saudação inicial na manhã de hoje, fazendo este comentário justíssimo e este exercício de gratidão. Então vamos lá, vou fazer coro. Meu dileto amigo mestre Dunga, lá do Rio Grande do Sul, né, amigo querido, parceiro, em breve estaremos juntos, inclusive o Contramestre Fly, lá em Pelotas, agora em novembro aí, numa comemoração de 50 anos, meio século do mestre Dunga. Meio século já. Meio século, coisa boa. Então um abraço desde já à família, que tudo dê certo aí, gratidão pela amizade de sempre. Não menos importante, claro, a gente segue a roda aqui com horizontalidade, o mestre Careca, pessoa que em breve, eu sei que ele deve estar até aborrecido de ouvir isso, mas ele está na lista aí da próxima rodada aí de pessoas, né, que vamos convidar. Todo mundo fala bem do mestre Careca, eu tenho um irmão de capoeira que é o Lesma, que trabalha lá em Portugal, fala bem, olha, trabalho sério, pessoa boa, né, ele tem socializado aí uns materiais de primeiríssima qualidade, diga-se de passagem. O mestre Dunga já tinha me falado dele também, né, com carinho, então, né, coisa boa. Evidente que quando a gente faz esses comentários não é para diminuir ninguém, pelo amor de Deus, viu? É só para fazer um gesto de carinho, e é legal fazer coro quando as pessoas elogiam um trabalho, uma pessoa, uma iniciativa. Eu acho que vale bastante. Não é rasgação de seda, é o exercício da gratidão. Professor Levi, que foi bem saudado aqui também, lá do Capoeira Boa Vontade, do dileto amigo mestre Orca, do mestre Canelão, turma boa do Rio Grande do Norte. Também aqui Valdemir Teixeira, depois se puder deixar a graduação, eu sei que parece que é aqui do estado, para eu não correr o risco de não apresentar pela graduação ou pela entidade, né? Esses equívocos que a gente faz às vezes sem querer. E a turma da licenciatura aqui também conosco, né? Jaque, deixe-me ver, Ana Beatriz, opa, Romildo José aqui, seja muito bem-vindo. Se puder colocar a escola, o local aqui, fique à vontade. Futuro mestre, eu digo futuro mestre, porque agora em outubro a formatura, Cleiton, grande parceiro nosso aqui,
do projeto do Axé Liberdade, discípulo do mestre Renato, que chegou de Portugal, já está aqui na terra, em Pernambuco, para o evento do Axé Liberdade, meu padrinho de capoeira, meu amigo querido. José Rafael, Denis Alessandro, Emanuel, Line, Luiz Gustavo, João Pedro, Thaís Brito, Anderson e Adilson, todos e todas da licenciatura, dentre outros e outras que vão chegando, vão somando. Opa, o Valdemir Teixeira, olha só, eu disse que era aqui da terra, mas errei, perdão, é o mestre Miro de Goiás. Perdão, mestre, por favor, sempre força o local, a graduação. Eu sei que isso é humildade de vocês, mas bota aqui para a gente saudar com muito respeito, muito carinho. Um abraço aí para todos e todas de Goiás aí com muito carinho, né? Deixa eu me ver aqui, Pedro Henrique, da licenciatura. Olha, a gente falou do Capoeira Boa Vontade, dos mestres lá, apareceu outro mestre aqui, que é o mestre Júnior Orca, amigo querido aí, Capoeira Mix aí, ano que vem, né, em março, evento belíssimo. Muita gente querida aqui, Hélio Andrade, também aqui conosco, né, e a gente vai agradecendo aqui. E, gente, esse exercício, volto a dizer, é aquela pausa gostosa de fazer, que é reconhecer quem movimenta a gente, quem demanda para a gente. E, detalhe, todas essas pessoas com ótimas ações, ótimas contribuições, e por aí vai. Poderíamos aqui fazer outras lives só falando das coisas boas que esse povo faz aí em diferentes localidades aqui. Perdão, meu dileto amigo Contramestre Fly, mas que bom que o amigo com muita generosidade abriu a roda para a gente ter esse espaço do bem-vindo exercício da gratidão. E mais uma vez de público, agradeço aqui o Contramestre Fly com muita generosidade, né, assim como a família, né, e a escola lá que ele gerencia com a dileta senhora vossa esposa. Meu amigo, vamos continuar a roda. Quando o amigo fala em capoeira em formato lúdico e literário, o que o amigo quer dizer com isso? Já falou algumas coisas, dando pistas sobre, já localizou a cultura, a educação, já foi dizendo assim, ó, o Contramestre Fly, né, ele voa, ele ginga, ele transita nesse campo de compreensão, um campo, e aí corrija, por favor, se eu me equivocar em qualquer interpretação da vossa contribuição, ou melhor, das vossas contribuições. E esse trânsito que eu estou apresentando, antes que esse pessoal fique chateado comigo, lá no início eu já disse que considero a espiritualidade, a ancestralidade, os conhecimentos no âmbito da prática social capoeira, chego no âmbito de um território escolar, que é muito amplo, faço um recorte que já é difícil, complexo, 0 aninhos, né, 0, até determinada idade, extremamente riquíssima nas aprendizagens, nas potencialidades, e vou tentar conversar com vocês aqui acerca da capoeira em formato lúdico e literário. Por favor, senhor, com a palavra. Perfeito, Contramestre. Boa a sua puxada já, porque já ia entrar nesse tema agora também. Então, fizemos aquela introdução ali para vocês entenderem a questão. Entenderem não, né? Todo mundo já entende, mas só para lembrar, né, e relembrar do que a gente vai se deparar dentro do âmbito escolar, né? Então, é só para lembrar vocês, e por isso que a gente traz esse conceito lúdico-pedagógico em cima exatamente dessas diferenças, né? Então, de 0 a 3 anos na educação infantil, até 4 anos incompleto, no caso, né, você vai ter um sistema chamado que é berçário, né? Então, vai ser berçário 1, berçário 2, berçário 3, independente do que for. Aqui na nossa escola, por exemplo, nós não utilizamos essa nomenclatura, até porque é uma escola privada, não é uma escola pública. Essa nomenclatura de berçário 1, 2, 3, maternal, é mais utilizado na escola pública. Então, aqui nós chamamos de caçulas, que são as crianças de 0 a 2 anos, na verdade, né, que seria o B1, ou B1 e B2 junto, dependendo da escola. E depois os fraldinhas, que seria de 2 a 3 anos e de 3 a 4 anos. Tá? Essa idade, no qual a gente não vai ter assim como trabalhar de fato com a educação física, você vai trazer essa questão
lúdica e literária para que as crianças façam um entendimento do que você está querendo passar na questão de movimentação ou de trabalho com o corpo. Tá? E, a literatura, essa literatura foi muito bem perguntado pelo professor Henrique, pelo contramestre Tchê, que o literário nessa idade, claro que a gente traz a parte de contação de história, né, que já começa aí dentro da educação infantil, você traz peça teatral, que você vai trabalhar com a criança, a professora já vem vestida a caractere para trazer uma personagem para trabalhar com essa criança dentro de sala de aula, mas o literário que eu trago, e aí o contramestre Tchê sabe que eu tenho promovido aqui na escola, já foi a segunda semana literária, né? Que é para quê? Você trazer essa parte literária seria a leitura do âmbito que você está. Então, a gente traz essa parte literária aos profissionais da educação, que é temas diversos de como trabalhar questão de racismo, questão de gênero, questão social, questão de psicologia, já desde a infância, como trabalhar de maneira correta, conforme a faixa etária, o que você pode e o que você não pode trabalhar, né? Porque essa questão também dentro da escola você vai ter resistência em trabalhar esses assuntos, principalmente por causa da família, né? Famílias conservadoras que acham que quando você vai trabalhar a questão racial ou questão de gênero, né, que é também a maior assunto na atualidade que a gente trabalha dentro da escola, que você já vai trabalhar a questão sexual, questão já com criança, e não é bem assim, né? Você vai trazer essa questão de gênero, esse trato, conforme a faixa etária da criança, você não vai trazer assuntos absurdos para tratar com uma criança de 0 a 6 anos. Então, essa parte literária, é justamente para você fazer a leitura do que você vai trabalhar. Essa semana literária, além da gente trabalhar com os profissionais da educação, nós trabalhamos com as famílias também. Então, são palestras para que o papai e a mamãe em casa, em vez de assistir um filme ou uma novela, alguma coisa, vai assistir a palestra para entender como funciona esse trabalho dentro da escola. E aí o papai e a mamãe poder questionar a escola dentro daquilo que ela viu que vai ser trabalhado, né? Aí sim o pai e a mãe vai poder debater com o professor, com o profissional ou com o coordenador pedagógico, vai poder dizer assim, ó, isso eu gostaria que não trabalhasse, ou isso eu achei legal que trabalha dentro da escola, né? Só depois que os pais têm esse entendimento é que daí pode ser feita a crítica em relação ao sistema educacional, né? Então, na parte de educação infantil, de 0 a 3 anos, como é que eu trabalho a capoeira na parte lúdica e literária, né? Primeiramente, o que eu abri a live hoje fazendo a saudação com a maneira antiga, com a maneira ancestral de se trabalhar a capoeira, né? Para quem é capoeirista, sabe já ou conhece esse instrumento aqui, que é um apito de madeira, no qual antigamente os nossos ancestrais abriam a roda ou encerravam a roda, ou, né, dependendo de qual linhagem de escola de capoeira também, né, davam suas aulas, faziam as trocas de movimentações através do apito, né? O mestre Careca mesmo, que é de lá de Portugal, sabe muito bem, né, que mestre Bimba ou o pessoal da capoeira regional utilizava o apito nos cursos de emboscada, que era para iniciar ou para encerrar, né? Eu vou estar, se eu estiver falando besteira, o mestre Careca também pode me corrigir, por favor, né? Porque eu não sou detentor de todo o conhecimento, principalmente da capoeira regional, que não é a minha linha de trabalho, mas o pouco que eu pesquisei funcionava dessa maneira. Então, você pode trabalhar o apito
para direcionar com as crianças o que você vai querer naquele determinado momento, né? Você pode fazer exercício de prestar atenção através do apito. Você pode sentar com as crianças, ir brincando com as crianças e usar o apito para eles pararem e prestarem atenção. Depois de um determinado momento, você está fazendo, principalmente para quem vai trabalhar de 0 a 3 anos, está fazendo troca de fralda, que o profissional de educação física que vai trabalhar em educação infantil também precisa trocar fralda, tá, gente? Isso é uma coisa de praxe. Às vezes a professora, de repente, da sala de aula, no qual você está dando o auxílio, não vai estar em sala de aula e você também tem que aprender a trocar fralda, principalmente os marmanjos, né? Que é mais normal as mulheres, né, saberem trocar as fraldas e os marmanjos, às vezes, não gostam muito dessa etapa, mas você vai precisar trocar a fralda também. Então, quando você estiver trocando a fralda de uma criança ali em cima, no trocador, que você não pode se distrair, você não pode perder a criança de foco, porque corre o risco dessa criança rolar no trocador e cair de cima do trocador, você utiliza o apito para fazer com que as outras crianças prestem atenção em você, né? Então, isso aqui é um simples apito de madeira. Ó, o mestre Careca contribuindo através do auxiliar, o apito, regemos as festividades e treinamentos especiais. Ó, então, não falei tanta besteira assim, não. Obrigado, mestre Careca, pela contribuição. Então, esse simples apitinho de madeira você pode utilizar para várias coisas dentro de sala de aula, né? E isso você já está aguçando a criança a percepção do barulho, do sinal sonoro, você já está trabalhando a criança na percepção do prestar atenção, do que você vai mudar de brincadeira, por exemplo, porque crianças de 0 a 3 anos você não consegue ficar com eles mais do que 15, 20 minutos em uma única atividade que eles já dispersam. Então, você também trabalha essa percepção deles que você vai trocar de atividade. Você pode trabalhar aqui a hora do lanche, né? Quando a tia da merenda lá da escola está trazendo o lanchinho para eles, você toca o apito, eles já sabem que está vindo o lanche. Então, você começa a trabalhar essa percepção da criança através do apito, né? Depois disso, você pode sentar com a criança. Para quem está chegando agora, sejam bem-vindos à minha sala de casa, tá, gente? Através de materiais lúdicos e simples de fazer na educação infantil, como, por exemplo, esse atabaquezinho aqui, né? Ó, esse atabaquezinho, ele é feito da lata de leite, que vocês vão ver que muitas crianças na educação infantil tomam essas fórmulas já prontas, né? Não vou falar marcas aqui para não fazer propaganda, mas você tem aquele leite que é comprado na farmácia, que os pais levam geralmente para a educação infantil. Você pode pegar essa lata, trabalhar ela aqui com o EVA, coloca essas cordinhas, que é para fazer como se fosse a corda do atabaque. Claro que não vai fazer um som, né, no qual se espera, mas para as crianças de 0 a 6 anos, isso aqui é maravilhoso. Elas vão ficar encantadas se você sentar, né? Se você sentar ali e colocar eles em volta, começar a bater, trabalhar barulhinho assim mesmo com eles, cantar uma musiquinha, né? Tem profissionais de capoeira que hoje eu tenho visto, né? E que eu acho até lamentável, né? Desculpe a quem pensa dessa maneira, e não é demérito, né? Eu gosto muito dessa fala do Contramestre Tchê, não é demérito do trabalho de cada um, do que cada um faz, mas tem profissionais de capoeira que condenam, por exemplo, o profissional de capoeira ir para a escola de educação infantil e não cantar música de capoeira. Acabar cantando, por exemplo, tá tocando o tamborzinho aqui e cantar, por exemplo, a Dona Aranha subiu pela parede, veio a chuva forte
Maria derrubou, né? Você pode trabalhar essas musiquinhas tocando tamborzinho com a criança. Nós não podemos esquecer, gente, que a criança de 0 a 3 anos, ela é uma criança ainda, extremamente criança, é um bebê, né? E se você trabalhar com as musiquinhas que eles já estão associados em escutar todos os dias na sala de aula, né, você vai estar estimulando aquela criança a prestar atenção em você, você vai estar auxiliando a professora que trabalha com aquela criança a estimular aquelas musiquinhas que ela já trabalha. Então, você está trabalhando em paralelo com o seu colega de escola, né? E essas musiquinhas infantis, que são de Galinha Pintadinha, de Mundo Bita, enfim, né, de todos os outros segmentos que a gente tem aí, traz para a criança, e isso todo mundo tem que entender, que traz para a criança o lúdico, como é que eu vou explicar assim para que vocês entendam? O lúdico folclórico, muitas vezes, né? Você traz a folclorização de folguetos que a gente trabalha no dia a dia, nós capoeiristas, né? Que trabalham, por exemplo, a puxada de rede, que trabalham a dança do coco, que trabalham folclores regionais, por exemplo, aqui no Rio Grande do Sul, eu acredito que no Brasil todo se trabalha isso, mas no Rio Grande do Sul, a gente trabalha muito dentro da escola privada. O Saci Pererê, o Curupira, a Cuca. Então, tudo isso vai trazer, se vocês pararem para analisar, tudo isso traz nas musiquinhas infantis. Você já está trazendo para a criança os números na musiquinha infantil. Você já está trazendo as cores. Você já está fazendo a criança associar que esse tamborzinho é colorido. E se eu pegar o outro tamborzinho que eu trouxe aqui para vocês verem a diferença, que já são outras cores, e aqui ele já não tem mais esse formato opaco de sol laranja. Aqui ele tem 2 tons de azul também, né? Então você pode trabalhar músicas de capoeira? Claro que pode, mas as músicas de capoeira vão trazer um outro conceito, uma outra realidade para a criança que ela ainda não está preparada para assimilar. Então, as crianças, as músicas infantis, corriqueiras de escola de 0 a 3 anos são importantíssimas para o desenvolvimento da criança naquela idade, né? Aí você vai me perguntar assim, contramestre, qual seria então a idade para a gente começar a trabalhar as musiquinhas de capoeira para a criança, né? A partir dos 3 anos. A partir dos 3 anos, você já tem uma idade que a criança entende o que você está querendo dizer, o que você está querendo trazer, né? E isso eu posso dizer na prática, né? Com conhecimento de causa, porque eu tenho em casa uma filha de 3 anos e uma filha de 1 ano e meio. Então, a minha filha, com 2 anos de idade, ela já cantava Oi, sim, 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 Oi, não, 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 que é uma música que você pode levar para essa faixa etária, porque é uma educação rápida. Você está dizendo para a criança Oi, sim, 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 ou não, não, não. Então, você está trazendo para a criança o conhecimento de que uma hora isso pode e outra hora isso não pode. Então, ela vai ter esse conceito do sim e do não. Ela já está fazendo a leitura, a literatura daquilo que você está apresentando. Viram a diferença? Ela não está só no auditivo, ela está no visual. Ela está fazendo a leitura daquilo que você... Hoje a gente diz muito que a criança traz no... A gente brinca aqui na escola, né? Que a criança já traz nos olhos o QR Code, né? Então a criança vai olhar para você e já vai fazer aquela leitura do QR Code do que você está querendo trazer, né? Então, a partir dos 3 anos, você já pode começar a trabalhar algumas músicas de capoeira, como, por exemplo, a maré subiu, sobe maré, a maré desceu, desce maré, porque daí você já consegue explicar para a criança que a maré
é a maré realmente do mar, que é da água, você já consegue explicar o que a maré faz, que a água vai e volta. Você pode, numa maneira lúdica, para vocês aí em cima, aí no setor norte do Brasil, é mais fácil do que para nós aqui no extremo sul do Brasil, que nós temos muitos dias frios, né? Então é só no calor que a gente consegue trabalhar com a mangueira, com a borracha, eu não sei como é que vocês falam aí, né? Aqui a gente chama até de manga, né? Mas a mangueira, aquela de jardim, de água jardim, muitas vezes a gente leva as crianças para o parquinho, né, para dar banho de mangueira nas crianças. Lá no Rio de Janeiro, eu sei que eles chamam de borracha, né? Vai dar banho de borracha nas crianças. Aqui é mangueira também. Aqui é mangueira. É mangueira também, Então, quando você vai dar esse banho de mangueira nas crianças, você pode trabalhar essa questão da maré, né? A maré está indo, a maré está indo, né? Aí as crianças vão fugir porque a maré está indo. Então, claro que você não vai ter a volta da maré, né? Você vai ter, de repente, se você botar aqui nós temos uma sala aqui, que é a sala de capoeira, inclusive, que ela tem um caimentozinho de leve para a água. Então, quando eu estou dando banho de mangueira nas crianças lá dentro e a água está descendo, eu digo para as crianças, a maré está indo, agora a maré está voltando. Então, você consegue trabalhar esse lúdico nas crianças e eles vão fazendo a leitura, né, literária daquilo que está acontecendo. Então, você tem que trabalhar essas duas menções para a criança. Uma outra coisa que é muito legal, e que eu já mostrei na primeira também, na primeira inserção que nós fizemos, que é esse pandeiro ecológico aqui, ó. Esse pandeirinho ecológico que quase todo mundo está fazendo agora, né? Isso aqui é madeira de resto de construção ou madeira de cama de forro, como é conhecida nas madeireiras, que é aquela ripinha que fica para colocar esses forros de PVC, né? Esses tetos de PVC. Então você faz a cama do forro com essa madeirinha aqui e coloca o forro ali, né? Então você pode comprar, é muito baratinho. Para vocês terem uma ideia, um feixe de madeirinha dessas aqui na minha cidade, que são madeiras de 2,5 metros e deve vir umas 15, 20 ripas dessas, a gente compra por R$60. Tá? Com uma ripa dessa de 2,5 metros, você faz 8 pandeiros desses aqui, né? Então é muito barato. Isso aqui vocês podem fazer com PET de refrigerante, com plástico de PET, ou também tem um aluno meu que está fazendo com aquelas chapas de raio-x. Quando você pega aquela chapa de raio-x, você coloca aqui e esquenta com o soprador térmico, né? Primeiro você coloca, prega ela ou grampeia, ela vai ficar toda feia. Você vem esquentando com um secador de cabelo potente ou com um aquecedor térmico e ele vai fixando aqui. Depois você só apara as arestas, faz aqui uns furinhos com furadeira, né, para colocar tampinha de garrafa e forma aí pandeirinho para trabalhar com as crianças. Tá? Então, esse pandeirinho com esse tamborzinho, se você dá para crianças de 0, e aí o 0 que eu digo é óbvio, né, gente? Não preciso falar para vocês, mas é bom ilustrar. Uma criança recém-nascida é óbvio que não vai bater num tamborzinho, num pandeiro. Mas criança de 5 meses, 6 meses, por mais que não sente ainda, né, que não esteja firmezinha, ela vai conseguir bater. Você pode colocar a criança no seu colo e fazer a criança bater no tamborzinho e no pandeirinho, e ela já vai associar os sons diferentes. Ela já vai associar as cores diferentes. Você já vai trabalhar isso com a criança, né? Tirando esses dois instrumentos, o pandeirinho e o tamborzinho, a partir dos 3 anos de idade,
você já pode começar a dar para a criança um birimbalzinho. Esse aqui é o birimbalzinho da minha filha, que tem 3 anos de idade. Tá? Se você deixar a criança pegar, manusear o birimbalzinho dela, ensinar ela como é que pega, mais ou menos, é óbvio que eu sou professor de capoeira, você já vai querer que a criança bote o dedinho aqui, que pegue bonitinho. Não, a criança não vai pegar assim. Mas se você deixar a criança pegar do jeito dela, né, que ela vai pegar aqui, né, nem o cachixi ela não vai pegar direito, vai pegar só o berimbau e a baquetinha, e deixar ela bater, ela já vai se sentir importante. Ela vai se sentir legal já que ela está do seu lado tocando um instrumento. Né? Ela já vai estar vendo a influência do toque, da batida. Ela já vai ver que se ela bater aqui ou se ela bater aqui, vai fazer som diferente. Né? Então você pega 3 crianças com 3 anos de idade, bota um birimbalzinho na mão de cada uma, faz elas sentarem do lado de você, já é a sua bateria de capoeira, né? Aí as crianças vão bater lá de qualquer jeito, maravilhosas que tá ali, e aí você pega o pandeirinho ecológico ou pega um atabaquezinho e você faz o seu som do lado da criança, canta e tudo mais, ela vai se sentir importante porque ela já está na bateria com você, né? Ela vai chegar em casa contando: mamãe, que legal, olha só, hoje eu toquei com o professor, né? Você tira foto, aqui os pais adoram isso aqui na escola, né? Claro que a escola é uma escola menor, né? Que você, numa escola pública, você não vai ter tanto isso, um grupo de WhatsApp dos pais, porque são 1000 e tantos alunos, né? Mas numa escola pequena, você cria um WhatsApp dos pais e cada vez que a gente tem essas inserções com as crianças, a gente tira foto ali, manda no grupo dos pais, os pais quase choram de ver que a criança está tocando junto com o professor, que a criança está desenvolvendo ali atividades junto com os professores, junto com os colegas, né? Outra coisa que eu tenho bastante na escola, o contramestre já viu também, são os porongos, né? Vocês sabem o que a gente está fazendo com os porongos agora? Na outra aula eu mostrei que você pega esse porongo aqui, né? Você corta ele, essa parte de baixo aqui é a que a gente faz cuia de chimarrão aqui no Rio Grande do Sul, né? E a parte de cima é a que você vai fazer a cabaça para o berimbau, tá? O que mais que eu tenho um aluno meu de capoeira aqui, que ele limpa esse porongo todo aqui, e ele faz com EVA, ele monta uma galinha. Ele faz galinha, ele faz jacaré, ele faz burrinho com a boquinha, que assim, aí ele faz os burrinhos dando aquele sorriso do burro com o aparelho, ele desenha. Tudo isso a criança leva para casa, para enfeitar a sala de casa, né? Então, olha quanta coisa você pode fazer. Ah, e o que a gente está fazendo agora com as crianças a gente está levando para a sala de aula, para as crianças de 3 a 6 anos incompletos, né? Ou seja, de 3 a 5 anos e 11 meses, a gente está levando. Eu tenho o costume, tá, gente, de fazer um preparo manual ainda. As minhas cabaças de berimbau, eu ainda sigo aquele processo de fazer um círculo aqui com um lápis, de pegar uma chave Phillips fininha, fazer os buraquinhos, né, e fazendo um buraquinho do lado do outro, depois vir com a faca, cortar. Então, eu ainda faço esse processo manual. Você faz esse processo na sala de aula, você vai prender a atenção das crianças na sala de aula. Que você vai fazer o risco, você vai furando, aí você vai explicando para a criança que um buraquinho do lado do outro, né, você faz uma linha com um buraquinho do lado do outro e que você depois corta. Aqui você já está ensinando para a criança matemática desde os 3 anos de idade, que ela só vai se dar por conta disso mais para frente. Que um pontinho do lado do outro forma uma linha contínua. Tá? Então você já está ensinando matemática para a criança.
Quando você corta e tira as sementes daqui de dentro, a gente já está fazendo educação ambiental com a criança, né? Você tira aquela semente, você leva para a horta, que nós temos uma horta aqui, né, que a gente faz educação ambiental com as crianças, aonde eles plantam as sementinhas para alface, para tomate, para cebolinha, tudo que a gente utiliza na culinária da escola. Nós temos iniciação culinária para as crianças aqui na escola, então eles aprendem a trabalhar com os alimentos já desde pequenininho. Então a gente ensina que plantando essas sementinhas lá, vai nascer a cabaça, tá? Vai nascer esse porongo aqui novo. Deixa eu mostrar para vocês, para quem não conhece ainda. Deixa eu pegar aqui, eu tenho aqui em casa, só um momentinho, Contramestre. Fica tranquilo. Enquanto o Contramestre Fly vai pegar ali, lembrando que hoje, 10h, teremos outra live alusiva ao mês de outubro, no âmbito do Dia do Professor, Dia da Professora, com o mestre Cangaceiro, direto do Ceará. Agora, de 8 às 9h20, 9h30, o Contramestre Fly do Rio Grande do Sul. Mais tarde, o mestre Cangaceiro do Ceará. E já saúdo aqui, aproveitando o intervalo, o mestre Bira, aqui de Pernambuco, amigo querido, está lá acompanhando aqui o Contramestre Fly, acompanhando aqui o diálogo, agradecendo com muita gentileza o mestre Bira, que já contribuiu conosco aqui. Também aqui conosco o futuro mestre Zó, digo futuro mestre, porque assim como o Contramestre que eu apresentei, o Contramestre Zó agora em outubro vai receber a merecidíssima graduação de mestre aí na sua formatura, e hoje fez inveja logo cedo, botando foto aí com o mestre Renato, que chegou de Portugal. E detalhe, estão hoje começando as gravações do segundo CD do Axé Liberdade. Sucesso aí nos trabalhos em São Caetano, povo bom aí. O mestre Miro, que a gente já fez o registro, está agradecendo aqui o Contramestre Fly. Ótimas dicas para quem trabalha com público infantil. Concordo, mestre. Estou aprendendo bastante aqui, tendo em vista aí a generosidade aí do nosso amigo Contramestre Fly. Mestre Cabeça Clementino, fazendo uma saudação muito respeitosa aqui. Seja muito bem-vindo, agraciado e bem acolhido aqui, mestre. Uma honra a presença do senhor. Os amigos e amigas da licenciatura seguem conosco, Ailton Maciel, Adeilson Farias, né? Opa, professora Rosimota do Ginga Brasil, pessoa queridíssima, sempre somando conosco, seja muito bem-vinda, querida. Contramestre Pezão, outro amigo querido do Cabo de Santo Agostinho, Pernambuco, do Mandingá Capoeira, um abraço, querido, seja sempre muito bem-vindo. O Alisson Ivo, que é professor de capoeira, professor de jiu-jitsu, amigo querido aqui, colega de profissão, seja muito bem-vindo e acolhido. Também está conosco aqui o mestre Robson, professor Bocão, dentre outras formas aqui, saudando aqui o Contramestre Fly, saudando a gente, amigo querido, parceiro do Angola Center, direto da Alemanha, esteve recentemente conosco com uma belíssima contribuição. Pessoa de bom coração, parceiro e de público aqui, mais uma vez, agradecemos. Mestre Quadrado, do Axé Liberdade, amigo aqui, meu vizinho do Jaboatão dos Guararapes, Pernambuco, somando conosco, seja muito bem-vindo, mestre, outro grande parceiro querido. Todas essas pessoas queridíssimas aqui, fica o registro. Adriano Galvão Cruz, que inclusive sempre está prestigiando lá na Identidade do Capoeira, está aqui, ó, colado no Fly, ó. Acho que é formado, né, capitão, né, corrija aí qualquer coisa, meu amigo. Formado capitão, seja muito bem-vindo, acolhido e respeitado, pessoa querida. Professor Graveto, da Meia Lua Inteira, lá de Garanhuns, Pernambuco. Meia Lua Inteira é amiga aí do Contramestre Fly, viu? Tem parceria aí com o mestre Maurão, tem uma amizade bonita aí, as instituições aí. Faço o registro aqui. Dentre outros e outras que vão chegando. Opa, falei da Meia Lua Inteira, chegou o professor Leonardo Fernandes, da Meia Lua Inteira, aqui de Recife, Pernambuco, amigo querido, seja bem-vindo. Olha lá, a gente chama, o pessoal vai aparecendo aí. Mais um da Meia Lua Inteira aqui, amigo querido. Mestre Giló, que é parceiro também lá na Identidade do Capoeira. Mestre Giló sempre está prestigiando, saudando, pessoa de bom coração, querida, dentre outros e outras aí. Se esquecer alguém, vai lá e coloca e cobra, que faço questão, tendo em vista aí a excelente intervenção baseada nas ações acumuladas pela sapiência e experiência do amigo Contramestre Fly. Senhor, com a palavra, meu amigo. Então, pela interrupção. Não, que é isso, agradecimentos que necessitam serem feitos. Obrigado pela sua inserção aí, Contramestre. E saudar o mestre Giló faz parte da
da minha árvore genealógica dentro da capoeira aí, né? Foi ele e o mestre Zé Andrade foram alunos do mestre Ananias e do mestre João Ferreira, se não me falha a memória, lá em Santo André, que depois, através deles, veio o mestre Valdenor, e aí o mestre Maurão até mim. Então, saudações, mestre Giló, obrigado por estar acompanhando. E humilde, né, mestre? Ele sempre está incentivando, Muito, muito. poxa, sempre está presente. Muito. Graças a Deus tem uma árvore boa, né? Vindo de vovô, mestre Valdenor, vindo Falar em vovô, o vovô vai estar aqui em Pernambuco em outubro, viu? Tô sabendo já, vai estar com ação aí, vou dar um abraço nele. Vovô, no caso, todo respeito, Maravilha. mestre Valdenor. Ó, o Robson Lira, da Alemanha também, aluno do mestre João Grande. Isso. Obrigado, Robson. Também um querido, tá sempre acompanhando. Então, gente, Fala para muito quem... bem do amigo, viu? Mestre Oi? Robson sempre fala, o mestre Robson sempre fala bem do amigo. Sim. Ele botou aqui Robson, agora, ó, querido. pra não disse, ó, acabei de falar, ele botou aqui, ó, sou fã do Contramestre Fly, olha aí. Que é isso, eu que sou fã de vocês, gente, pelo amor de Deus. Então, aqui, ó, esse aqui, ela tá crua, justamente porque eu fiz o processo com as crianças já, ó, que nem eu falei para vocês, né, de abrir, e eu deixei ela crua porque estou colocando aqui em casa. Aí eu coloquei a terra dentro, essas folhinhas aqui, ó, elas são já da plantação de cabaça. Essas folhas aqui são do pezinho de cabaça, ó, que agora eu vou transportar daqui, porque ela dá em ramificação, né? Para quem não conhece, parece abóbora, parece melancia, ela vai e dá um vacilar. Então eu fiz essa plantação aqui para deixar na entrada de casa, e assim vocês podem trabalhar, vocês podem colocar uma base embaixo também com um outro porongo, colar, alguma coisa assim, e também fazer esse trabalho artesanal com as crianças para elas levarem para casa. Os pais também adoram, né? Tudo isso que vocês fazem, e tudo material da capoeira, gente. Por isso que a gente está dando, por isso que a gente está falando sobre esse formato, né? Capoeira, lúdico e literário. Isso aqui vocês fazem uma leitura, né? De preservação do ambiente, de preservação da natureza, de reutilizar o que a natureza dá e devolver para ela da mesma maneira, né? Se você abrir um buraco ali na terra e colocar essa cabaça dentro ali, né, com o tempo ela vai apodrecendo, ela vai caindo, né? E tudo isso que está aqui dentro vai fazer parte da terra de uma maneira simples e orgânica, né? Os pais adoram que a gente trabalhe isso aqui dentro da escola também, né? Então, é uma outra forma de que vocês podem trabalhar. E o mais importante eu deixei para agora, né, para o nosso final, que aí mais voltado, eu sei que tudo que eu falei aqui pode ser também para os profissionais de educação física, mas pode ser voltado para outras áreas também, né? O pedagogo pode trabalhar assim. Claro que os instrumentos de capoeira, o pedagogo ou a professora vai ter que ter um pouquinho de conhecimento de como tocar ou de como serve o instrumento para poder fazer essa interação com as crianças, né? Mas isso aqui é importantíssimo. Eu trouxe para vocês uma bolsa aqui, uma bolsa bem grande aqui, ó, e eu vou mostrar para vocês o que tem aqui dentro, né? Ah, contramestre, ninguém perguntou e ninguém falou, mas eu vim hoje com a camiseta do grupo Rosa, que é para fazer uma provocativa mesmo, né? Essa camiseta rosa eu passei a usar ela em todas as minhas aulas de capoeira que eu dou aqui na escola, porque eu me deparei com um dos alunos de 5 anos de idade, que o dia que um coleguinha foi com uma camiseta rosa, começou aquele bullying dentro da escola, né? Ah, veio de rosa, rosa é de menina, rosa não sei o quê, porque não pode usar. E aí ficaram ele mais 2 coleguinhas fazendo, aqui a gente chama de chacota, né? Fazendo chacota com o colega porque ele veio de camiseta rosa. Então, no momento eu não interferi, né?
que eu deixei para ver até onde ia a situação, mas no outro dia eu fui dar aula de capoeira com moletom rosa. Quando eu tirei o moletom, eles viram a camiseta rosa, e aí eu dei a minha aula, nenhum falou nada. Ninguém tirou sarro do professor, ninguém fez nada, mas no final da aula eu sentei com eles e expliquei, né? Expliquei que os meninos também usam rosa, que os meninos também podem usar, né? Que o rosa é uma cor bacana e tudo mais, e fiz todo aquele diálogo que a gente tem que ter dentro de escola. Então, isso a gente já está trabalhando a questão de gênero dentro de escola, né? Que os meninos também podem usar rosa, que as meninas também podem usar outra cor, né? Que não necessita ser uma cor só de menino ou uma cor só de menino. Enfim, essa foi a provocação para a qual eu vim também na aula de hoje. Então, aqui dentro dessa sacola, eu tenho uns bonecos que me auxiliam na aula de capoeira, na hora da ginga, na hora das músicas de capoeira, e são bonecos especiais, né? Então, aqui primeiro, eu tenho essa boneca. Eu utilizo muito essa boneca, que eu botei o nome dela de Florentina em homenagem ao nosso amigo Tiririca, né? Então, essa boneca aqui eu posso colocar aqui, ó, são fantoches, e eu posso colocar a minha mão aqui e aqui, né? Essa ideia não foi uma ideia minha, tá, gente? Essa ideia é uma ideia antiguíssima, antiga, inclusive de um capoeirista daqui do Rio Grande do Sul, chamado Mestre Clyte. Ele teve uma formação por alguns grupos, e depois montou o grupo dele, que é o Grupo Sisal Capoeira. Faço uma referência ao Mestre Clyte, que faz muito tempo que não o vejo, inclusive não sei agora o que ele está fazendo. A última vez que eu fiquei sabendo dele, ele estava envolvido com política e tudo mais. Mas já fazendo essa saudação ao Mestre Clyte, o Mestre Clyte foi um dos primeiros que eu vi, né, que eu tive contato, que fizeram um livro dedicado à educação infantil e também um CD de músicas infantis. Logo depois que surgiu aqueles materiais do Periquito Verde, né? Que o Periquito Verde fez livros, fez CDs, o Mestre Clyte veio logo em seguida. E o Mestre Clyte tinha um boneco que ele chamava de Menino Mestre, e o Mestre Clyte fez um boneco negro, que ele encaixava as mãozinhas do boneco nas mãos dele, ele colocava a cabeça do boneco grudada aqui assim no pescoço dele, e os pés do boneco iam nos pés dele. E aí ele ensinava músicas com a história da África, como é que a capoeira, né, como é que os negros vieram escravizados, e o balanço do mar e tudo mais. Ele ensinava de uma maneira bem lúdica às crianças o jogo da capoeira através do Menino Mestre. Então, né, pegando a ideia do Mestre Clyte, eu peguei essa boneca aqui para me ajudar na aula com as crianças. Então, eu dou aula de capoeira com as crianças, fazendo AU, fazendo tudo com essa bonequinha aqui, né? A bonequinha florentina. Mas não é só dessa maneira que a gente vai trazer a capoeira de uma maneira lúdica para as crianças. A gente tem esse outro boneco aqui, deixa eu achar ele aqui, que é o Toshiro. O Toshiro é um menino japonês, é um menininho japonês, que também faz capoeira, né? Então o Toshiro canta a musiquinha, oi, xin, 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 oh, não, 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 ele também canta, né? Então a gente mostra aí para as crianças que o menino japonês também faz capoeira, né? Nós temos um outro aqui, nós temos um menino zumbi, nós temos um menino zumbi que também auxilia na capoeira, e inclusive é um menino zumbi que conta a história do birimbau, que conta sobre o pandeiro, que a gente explica que o pandeiro é um instrumento árabe, né, zumbi? É isso aí mesmo! Que o zumbi fala, né, que é um instrumento árabe, que o atabaque é o primeiro
instrumento desenvolvido no mundo, né, que antigamente as pessoas utilizavam. Como é que as pessoas utilizavam o ratokai para se comunicar? Viu? Então o zumbi mostra que o atabaque é bem antigo, que as pessoas usavam para se comunicar também. Além do zumbi, do toshiro, né, nós temos aqui, esse aqui é um coleguinha bem especial que tem. Esse aqui não tem nome ainda, ó. É um coleguinha de cadeira de rodas, né? E aí o professor de capoeira, o professor Fly, vai lá jogar capoeira com um menininho de cadeira de roda, passando meia-lua em cima do menininho, passando meia-lua de compasso, né? Daí, quando eles estão fazendo a movimentação de capoeira, eu vou lá e empurro o carrinho, né? Mostrando que eles também podem fazer meia-lua com o coleguinha que está de cadeira de roda, né? Aí eu explico que tem crianças que têm probleminha nas pernas, que tem probleminha na coluna, que precisam andar de cadeira de roda. Porque aqui na nossa cidade, Contra-Mestre Tchê, é uma cidade interior do Rio Grande do Sul, e nós temos aqui 23 mil habitantes, né? Então é uma cidade bem pequena. E nós não temos nenhum índice, né, nenhum, né, nada de crianças cadeirantes aqui, né? Então, tanto é que a nossa escola, por mais que tenha, que é obrigação, né, rampa de acesso, banheiro adaptável e tudo mais, mas nós não temos. Então, até inclusive essas cobranças da gente não são tão fortes porque a gente não tem, né, uma criança nessa condição. Mas a gente ensina, porque daí o dia que eles se depararem dentro da escola ou de algum outro lugar com um cadeirante, eles já têm essa noção de que é um coleguinha normal, né, que só tem essa peculiaridade. Nós temos aqui o Fofo. O Fofo é o coleguinha mais gordinho que faz capoeira, né? E o Fofo consegue fazer até o sem mão, você acredita nisso? Acredito. Eu pego o Fofo faz até o sem mão comigo, e isso mostra que os gordinhos também podem fazer capoeira, também podem fazer acrobacia. O Fofo faz macaquinho comigo, é muito legal. E isso mostra para os alunos gordinhos que eles também têm capacidade de fazer macaquinha ou sem mão igual o Fofo, né? Aí nós temos aqui dentro dessa sacola também a coleguinha, essa aqui é a Lemoa, né? Essa aqui é a alemã, é daqui da cidade, né? A Frida. Só que a Frida, ela tem uma particularidade, que a Frida, ela tem um probleminha na perna, Contra-Mestre, e aí ela usa muleta para caminhar, né? Mas mesmo assim, a Frida, ela consegue fazer martelo, ela consegue fazer a bênção, né? Tudo com a muletinha dela. Então ela também pode participar da aula de capoeira com as crianças, né? Nós temos aqui esse aqui, eu gosto muito desse coleguinha aqui, porque esse colega mostra para as crianças como sentir a capoeira, como escutar a capoeira, como sentir os toques, a vibração do chão, que é a nossa coleguinha cega. Ela não consegue enxergar a Contra-Mestre. Então eu faço o trabalho com as crianças, aí a gente brinca de cabra cega com a coleguinha, que daí todos eles utilizam uma vendinha nos olhos, igual a coleguinha, e a gente ensina como sentir a capoeira, como sentir a vibração do atabaque no chão, né, que eles sentem aquela vibraçãozinha no chão do atabaque, como sentir, como escutar, né, e decifrar que som o professor está fazendo, se é um pandeiro, se é um cachixi, se é uma baqueta batendo em alguma coisa, né? Até sentir com o que o professor está tocando com as crianças para eles sentirem como é que é. E tudo isso a gente consegue jogar capoeira também até de olho vendado. Nós temos aqui
Esse aqui eu vou deixar por último, porque esse aqui é Deixa eu ver. Aí aqui. Ai, cadê o outro aqui? Ah! Não, eu vou deixar esse aqui por último. Que é um outro menino. Não, vou mostrar esse aqui. Esse aqui também é um menino cego, mas esse aqui não é um menino, esse aqui é um papai cego. É um papai, para mostrar que o papai também pode trabalhar a capoeira, né? Esse aqui é o papai. Aí, essa aqui é uma mamãe, para mostrar que a mamãe também pode jogar capoeira, também pode fazer capoeira, né? E esse aqui as crianças adoram, porque eles veem o vovô, a vovó, o titio, que trabalham na roça, né? E esse menino aqui que trabalha na roça, muitas vezes ele chega aqui na escola falando caroça, que o tio puxa a caroça na plantação para colher o milho, que a titia e o titio lavam as roupas e botam no varal para estender a roupa. Então, esse aqui é um menino que eles adoram porque eles se identificam aqui. Como é colonização alemã, né? E eles têm, às vezes, uma dificuldade na pronúncia das palavras. Então, esse aqui é o nosso amiguinho que vem ajudar as crianças que têm dificuldade com o R ou com alguma pronúncia a fazer capoeira e falar como é que a gente fala as palavras de uma maneira mais correta e trabalhar a língua, né? Trabalhar a fonologia das palavras. Né? Então é isso aqui, Contramestre Tchê. Esse aqui é a minha sacola mágica, no qual eu trago os coleguinhas para fazer esse trabalho literário, né, e lúdico dentro das aulas de capoeira. Coisa linda! Antes de fazer as minhas considerações, vou agradecendo aqui o mestrando Jamanta da Ungo Capoeira aqui de Pernambuco, amigo querido. Também está aqui conosco o Centro de Prática e Pesquisa da Escola de Capoeira Angola Raiz Negra, do senhor Augusto Viana Gargamel, a quem saudamos com muito respeito e muito carinho. Né, o dileto amigo Anjinho, aqui de Jaboatão dos Guararapes, Pernambuco. Faz tempo que eu não vejo o Anjinho, meu afilhado de capoeira, amigo querido, seja muito bem-vindo, espero que estejas bem e melhorando sempre como toda a família. Né, a última graduação que o amigo estava, se não falha a memória, era formado. Qualquer coisa, por favor, atualize aqui a minha pessoa, Felipe Matos, da licenciatura, dentre outros e outras aqui, que a gente vai agradecendo. Aliás, falar em licenciatura, já agradeço a turma aqui, né, por alguém pode dizer, mas está agradecendo, é obrigação da turma. Não, é satisfação, né, oportunidade de aprendizagem qualitativa, aí com um fazedor de cultura, um docente, uma pessoa de bom coração, direto do Rio Grande do Sul, e que dispensa comentários aí, a intervenção fala por si. Queria também já deixar aqui os nossos agradecimentos àqueles e aquelas que posteriormente, no YouTube ou no Facebook, possam vir a ter o interesse em assistir este presente momento dialógico aí, né, pensando a capoeira em formato lúdico e literário. E agora, perdão, pedindo licença e mais uma vez agradecendo todos e todas que estiveram, estão e ou estarão conosco, peço licença ao chat, lembrando que às 10h30, quem tiver disponibilidade, a turma vai estar conosco novamente, nós vamos estar aqui com outro momento dialógico com o mestre Cangaceiro, do Ceará. E já agradeço aqui o mestre Danone, que chegou agora ali, o mestre Danone dando bom dia, do Rabo de Arraia, Pernambuco, amigo querido, gente da melhor qualidade, Gustavo Menezes, Adilson Júnior, dentre outros e outros. Bom, não vou olhar mais para o lado, estou avisando porque de repente alguém pode dizer, poxa, não deu minha saudação, ignorou, para que eu possa agradecer aqui o nosso dileto amigo, né, o contramestre Fly. Bom, mais uma vez queria agradecer a escola lá, né, que o contramestre Fly junto com a senhora vossa esposa, gente da melhor qualidade, administram, junto com as famílias, com as crianças, com os jovens, com os colaboradores, as colaboradoras, docentes, comunidade, poder público, etc, etc, etc. Agradecer à família, né, desejando saúde em especial para estas duas crianças belíssimas e evidente todos do vosso lar. Queria agradecer ao contramestre, uma parceria excelente que a gente vem desenvolvendo, eu acho importante sempre destacar isso, né? Comento sempre que tem oportunidade, porque, volto a dizer, não é obrigação, é satisfação,
com um fundo de obrigação, quando tem uma parceria, uma ideia, nada melhor que dar o mérito. Contramestre Fly esteve conosco no nosso primeiro programa digital, baseado na experiência digital que ele protagoniza lá junto ao mestre Dunga, e a gente com frequência faz essa saudação, né? Temos o cuidado nas veiculações de fazer o destaque por uma questão ética, que é algo que a gente já tem puxado há um bom tempo essa discussão. É claro que aqui e acolá, às vezes a pessoa pode não fazer uma menção, uma coisa ou outra, mas a gente percebe que não é maldade. Agora, quando a gente percebe as pessoas aí se apropriando, é muito feio, né? Veja aí, o Contramestre Fly, quando percebeu o sorriso e o chat andando aí com a questão dos bonecos, das bonecas aí, ele fez questão de dizer, olha, essa coisa muito bonita aqui, eu vi de um mestre lá, assim, assim, assado. Claro, se ele não tivesse dito isso, jamais quem conhece ia pensar algo diferente. Mas se a lembrança vem de repente, por que não compartilhá-la com muito carinho, com muita generosidade? Isso mostra aí, né, reafirma uma formação de qualidade do contramestre nesse cuidado com as pessoas, né? Eu particularmente gosto quando alguém faz uma menção a isso. Esses dias a gente estava numa live que alguém agradeceu o mestre pelo canto de uma música muito bonita e o mestre ficou muito preocupado, dizer, a música não é minha não, a música é de fulano de tal, eu só estou interpretando. Evidente que ninguém iria pensar que ele se apropriou, mas como ele percebeu que as pessoas estavam jogando para ele uma autoria que não era dele, teve o gesto generoso de dizer, olha, agradeço o carinho, mas não é de minha autoria não. Enfim, só estou aproveitando aqui para que a gente tenha esses cuidados, né? Eu estou falando da minha pessoa também, viu? Não estou falando dos outros, não. E é isso. Bom, queria agradecer, excelente intervenção, né? Não esperava diferente, tendo em vista aí, né, a experiência, a colaboração, e o Contramestre Fly está lá no cotidiano, full time, o tempo todo, com, né, a realidade no âmbito escolar. Eu não estou falando isso para dizer que ele é melhor ou pior do que ninguém, não, por favor. Mas eu estou dizendo que ele está no termômetro, né? Ele consegue mensurar tempo, acompanhar determinadas situações, perceber com mais sensibilidade. E não é à toa que saiu aí deslanchando com ótimas contribuições, o pessoal aqui agradecendo, o pessoal aqui ressaltando, né? E detalhe, contribuições possíveis. E por que elas são possíveis? Porque elas vêm da junção da teoria com a prática, da praxis, do que acontece lá. Não é o Contramestre Fly inventando, é um fazedor de cultura, é um trabalhador, é uma pessoa engajada com as questões no âmbito da prática social capoeira, articulada a questão, ou melhor, as questões da educação. Falou de gênero, de etnia, de inclusão. Olha, o Contramestre falou de um monte de coisa de uma maneira levíssima e com densidade, com capilaridade, com possibilidades, para além dos muitos limites que temos no dia a dia em qualquer área do conhecimento. Falou da família, falou do diálogo. Olha, para um mês do professor, da professora, trouxe aí uma série de questões importantíssimas para aqueles e aquelas que pensam o que eu costumo chamar de uma docência decente, né? Ô tia, se você fala que tem a docente, tem a indecente, eu acho que tem. Tem aí muito genocídio pedagógico em alguns espaços aí, essa expressão já não é minha, mas eu fico feliz, né, com o Contramestre, com a parceria, com a colaboração, dentre outros momentos aí que espero que possamos ter ótimos anos desenvolvendo, fomentando, né, e compartilhando com muita tranquilidade. É isso, Contramestre. Vou passar para que o senhor faça as considerações finais e, por favor, mais uma vez, muito obrigado, em nome aqui do Departamento de Educação Física, Centro de Ciências da Saúde, Universidade Federal de Pernambuco, especialmente, dado o horário, da turma de licenciatura em Educação Física, sem nenhum demérito a essa ação ampliada pela extensão, e aí convidados, né, amigos e amigas aí de várias correntes da capoeira, mas não é correntes no sentido de prender. Vamos pensar em correntezas, caminhos, né, águas que se encontram, desencontram e etc. Então, audiência muito bonita aqui neste momento aí, evidente, capilarizada também pela competência do Contramestre Fly, que é uma pessoa muito querida aí na comunidade, pelas contribuições que segue dando, compartilhando, e no âmbito na identidade do capoeira, outra ação digital que eu recomendo que quem não conheça possa conhecer, lá com meu dileto amigo, querido, irmão, mestre
Dunga, e todos aqueles e aquelas que colaboram com eles também, que eles sempre ressaltam essa colaboração. É isso, contramestre. Se esqueci alguma coisa, chame a atenção, mas não deixe de agradecer vossa esposa, mandar meu respeitoso abraço, né, às crianças aí, prosperidade no empreendimento educacional e também, né, nas outras interfaces desse empreendimento aí. Senhor, com a palavra, por favor, meu amigo. Obrigado, professor Henrique. Eu é que agradeço as palavras, o carinho de sempre, né? Apesar das suas palavras, eu estou aprendendo todos os dias. Isso aqui é, como você acabou de falar, é a prática, né? São coisas que a gente desenvolve no dia a dia e vai aprendendo com o dia a dia a adaptar novos recursos também. Gostaria de agradecer a todos que nos acompanharam, muito obrigado mesmo. Não vejo a hora também de poder um dia fazer a visita aí na universidade, poder encontrar vocês pessoalmente, a gente poder trocar esse diálogo, poder sentir esse carinho, esse afeto de todos e de todas presencialmente. Gostaria de deixar nessa minha fala final mais um lembrete, principalmente para os acadêmicos de educação física, e aí vai para os acadêmicos que não são capoeiristas ou que não têm vivência com a capoeira, que foi o tema que a gente trouxe hoje, né? Capoeira, lúdico e literário, que vocês podem fazer o mesmo trabalho de bonecos, por exemplo, numa aula que vocês forem dar de natação, de basquete, de futebol, de corrida. Vocês podem levar o boneco cadeirante para entrar na água com vocês, né? Numa maneira com que vocês tirem o bonequinho da cadeira e entrem para dentro da água para dar essa aula de natação para as crianças. Vocês podem levar o menininho cego para fazer natação. Vocês podem fazer diversas possibilidades. Se vocês não trabalham com capoeira, não têm os instrumentos, levem o material de trabalho de vocês, várias bolas, cones, enfim, gente, né? Tudo que vocês vão trabalhar, para quem vai trabalhar com artes marciais, levem vários objetos para que vocês possam interagir com as crianças na educação infantil. Porque é um trabalho que você pode adaptar em qualquer instante, em qualquer momento. Então, fica só aqui minha eterna gratidão, não só ao professor Henrique, ao contramestre Tchê, mas também à faculdade por esse belíssimo trabalho e pelo convite. Eu acho importantíssimo estar trazendo pessoas de diversas regiões do país para mostrar o seu trabalho, que muitas vezes a gente só tem a oportunidade de mostrar o trabalho da gente através dessas interações, né? Porque o próprio meu amigo, mestre Dunga, agora eu vou citá-lo, né? Eu e o Dunga, nós temos aí uma amizade de 20 anos para mais, e tem muitas coisas que o Dunga mesmo está descobrindo que eu faço agora, né? Com essas interações, porque a gente sempre se encontra ou para conversar de capoeira, ou se encontra em eventos de capoeira, né? E você não tem aquele convívio para saber o que a pessoa faz, o que a pessoa desenvolve, né? Então é muito legal, além de promover também essa diversidade cultural para dentro do ambiente escolar, para dentro das casas, né? E aí eu vou encerrar falando o que eu disse lá no início, que depois eu falaria sobre um item de diversidade cultural. Aqui na escola agora, nós temos aqui 2 professoras contratadas, que já fazem 2 meses que elas estão conosco. Uma é do Amazonas e a outra é do Pará. Então, são 2 culturas totalmente diferentes, trazendo uma educação diferente para as crianças, que isso foi um choque de início, tanto para as crianças quanto para as famílias, a maneira da professora falar, a maneira da professora cobrar, a maneira da professora passar as atividades, né? Muitas coisas
Eu também tenho que lidar, por exemplo, uma das professoras é de um segmento religioso que ela não gosta muito de trabalhar algumas questões culturais, então eu tenho que respeitar e tenho que levar de uma outra maneira para ela, com que ela consiga trabalhar outras questões culturais de uma outra maneira. Então, tudo isso você vai encontrar, é o que eu falei no início, você vai encontrar de barreiras dentro da escola que você vai trabalhar. E você tem que estar preparado para isso. E só vai estar preparado para isso quem abrir a sua cabeça para a diversidade, não só cultural, mas racial, de gênero e de social. Tá bom? Fica aqui meu axé a todos, minha saudação, e que fique um pouquinho dessa contribuição para que possa também ajudar no cotidiano de vocês. Muito obrigado. Coisa boa! E tivemos hoje aí uma excelente contribuição, dentre outras possibilidades, a cada volta ao mundo, contramestre Fly, direto do Rio Grande do Sul. Já saúdo aqui o contramestre Perna, da Fabrac, que estará hoje à noite falando de pernambucanidade. Estão com um evento aí no final de semana e tem o sorteio de uma rifa local também hoje, na live aqui, para um projeto aí que a gente está coletivamente auxiliando, vamos assim dizer, estamos tentando contribuir. Bom, detalhe, só para fechar, o contramestre Fly falou algo tudo que ele falou foi excelente, né? Sou suspeito para dizer porque eu gosto de elogiar, mas centralizou aí toda a aprendizagem no discente, no estudante, no escolar, no aluno, na forma que cada um queira dizer. Muito bonito quando ele citou a experiência do Rio Grande do Sul, do mestre, que ele tomou como referência, do menino mestre, algo que na capoeira às vezes é motivo de debate, mas não no sentido de idade, mas no sentido da necessidade do outro, da outra para a nossa aprendizagem. E ele, com muita gentileza aqui no final das considerações, colocou assim: estou sempre aprendendo com as pessoas. Isso parece uma clichê, mas quem assistiu ou vai assistir a live, perceba o contexto que legitima essa fala em ações acumuladas aí pelo trabalho. Então, eu não queria deixar de comentar. Nesse mês do professor ou da professora, a gente teve a live aí com a contribuição do Aula Center, né, que o mestre Robson, que está aqui, participou, com o mestre João Grande, a professora Gamela, o contramestre Marquinho, e o mestre João Grande falou, por exemplo, capoeira é natureza. Capoeira está em tudo. E o contramestre Fly aqui, com muita sapiência, mostrou elementos aí de diálogo com a natureza, com a preservação, com cuidado, com autocuidado. O mestre Branco, aqui de Pernambuco, que esteve conosco na segunda, falou da capoeira como princípio, início, meio e fim. E quando a gente tocou, não lembro a questão agora com exatidão, que a gente vai ficando sensibilizado aí com as aprendizagens significativas, e hoje aqui muitas protagonizadas pelo nosso amigo contramestre Fly, mas ele também tocou nesse assunto que o contramestre Fly tocou, da importância do outro, da outra, fazendo referência àquele ou àquela a quem ele vai interagir como grande mestre da sua aprendizagem. Fez isso com humildade também muito bonita. O mestre João Grande também cantou uma música sobre a onda levar e trazer alunos e alunas e tal, e da importância também do outro, da outra. Então, por que eu estou fazendo esse comentário? Para ver que por caminhos, experiências, regiões e etc., as pessoas que estão no chão da realidade, e eu não falo isso, volto a dizer, para pisar em ninguém, preterir ninguém, diminuir ninguém, mas elas são sensibilizadas pela realidade. E aí as falas não convergem por acaso. Eu não estou falando que são falas iguais, mas elas convergem nas abordagens porque são sensibilizadas pelas pessoas com as experiências, com os acúmulos. Então, contramestre, parabéns, belíssima contribuição, o senhor muito bem alocado aí nesta roda bonita, pensada e repensada para refletir, né, algumas questões ligadas ao ambiente educacional, quiçá um ambiente transformador. Então, vou pedir licença a todos e todas que estão conosco, né? Pessoal agradecendo aqui, Danilo Martins, Mestre Orca, né? Mestre Orca, Capoeira Mix em março, né? Depois da festividade do Berimbau de Ouro em Salvador, Bahia.
Capoeira Mix, lá no Rio Grande do Norte, com o mestre Júnior Orca, amigo queridíssimo, e evidente outras festas aí, viu, gente? A gente está brincando aqui com 2 amigos, porque são pessoas próximas, mas sabemos aí que todas as regiões, municípios, locais, seguem fazendo coisas boas. Vou pedir licença para clicar aqui, pedir que o Contramestre Fly aguarde só para encerrar a veiculação. Ele conhece melhor do que eu a plataforma, ele sabe que é tudo no mouse aqui que a gente vai fazendo e vai clicando. Até mais, bom dia. Quem puder, 10h30, a gente retorna aqui com o mestre Cangaceiro, direto do Ceará. Ele que trabalha lá na Unilab, uma instituição que particularmente eu tenho muito respeito, porque tem uma proposta específica no campo da formação. Grande abraço.